Salve, salve, galera! Vamos ao item 29. O romance, aqui, primeiro comando. O Ateneu, segundo comando. Se é um romance, é uma narrativa longa, grande número de personagens, grande número de acontecimentos. O Ateneu é um romance de denúncia, portanto, um romance realista, constituído com o propósito de denunciar uma realidade de violência dentro de um universo escolar. É uma referência a uma escola particular no Rio de Janeiro, e essa escola particular no Rio de Janeiro, ela tinha uma pedagogia da exclusão. Era um espaço extremamente violento em que se praticava bullying, e o autor Raul Pompeia, ele foi interno desta escola só para garotos no começo do século XX, lá no Rio de Janeiro, e ele resolve construir uma obra para representar essa situação. A proposta efetiva é mostrar os maus tratos, mostrar os problemas e tornar público para a sociedade qual era aquela realidade. A obra foi uma forma que o autor encontrou de fazer justiça, inclusive com suas próprias mãos, né? Porque ele escreve o texto e fala de uma experiência dura que ele passou lá durante 2 anos. Os nomes ficcionais, o Ateneu, o Colégio Ateneu, na verdade o colégio se chamava Colégio Abílio. O diretor Aristarco na obra é um nome ficcional, mas o diretor na verdade se chamava Dr. Abílio, ou Barão de Macaúbas, como era conhecido. E o interno, que é o protagonista, é o Sérgio. Na verdade o Sérgio é o próprio Raul Pompeia. Ele botou nomes ficcionais, claro, óbvio, é uma obra de ficção, né? Mas é possível identificar, conhecendo a biografia do autor, que ali nós temos o próprio autor desabafando e denunciando uma realidade de opressão que ele experimentou. Um dos mais relevantes títulos realistas, isso é importante, né? Uma obra realista das letras nacionais, ou seja, da literatura brasileira. Isso é muito importante, o tal do porém, né? Em sua elaboração concorre elementos estéticos, ou seja, de estilos outros, além do realismo, fato reconhecido pela... a despeito do conhecimento prévio, você pode ler o fragmento, né, e observar o que foge do realismo. Vamos lá. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos em tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, com os negociantes que liquidam para recomeçar os artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Bem, olha só. Lendo o fragmento, o que nós temos? Nós temos um narrador em primeira pessoa emitindo um juízo de valor sobre o colégio. Ateneu era o grande colégio da época. Quem está falando isso aqui? O Sérgio. Quem é o Sérgio? É o narrador. Narrador, personagem. Ok. Afamado, ou seja, tinha grande fama por um sistema de nutrido reclame, ou seja, um sistema rígido, né? Rígido, mantido por um diretor que de tempos em tempos reformava o estabelecimento, ou seja, um cara preocupado com a estrutura física da escola, com a aparência, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar os artigos de última remessa. Qual é a opinião de Sérgio sobre o diretor? É um cara que vive de aparência. O que é que ele faz? Ele está comercializando a educação, está tratando o colégio, o espaço educacional, como um comércio qualquer. Do mesmo jeito que o dono de uma loja pinta a loja regularmente para gerar um impacto positivo para o consumidor, ele também o fazia. Quem está falando aqui? O Sérgio. Então o que nós temos aqui? É o Ateneu mesmo? Não, é a opinião do Sérgio sobre o Ateneu. Com artigos de última remessa, o Ateneu desde muito tinha consolidado o crédito na preferência dos pais sem levar em conta a simpatia da meninada, ou seja, os pais não queriam saber se os filhos reclamavam. A cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Ou seja, era uma escola que era muito anunciada, tinha uma propaganda muito positiva, mesmo que as crianças reclamassem, os pais ignoravam, porque os resultados da escola geravam toda essa euforia. Essa história de bumbo é uma referência a tambores, é uma referência metafórica ao fato das pessoas ficarem o tempo inteiro exaltando a escola. Detalhe.
Uma obra realista, ela é narrada em terceira pessoa, via de regra. Ela é uma obra impessoal, mas aqui o que nós temos é a opinião do Sérgio sobre a escola. Então, quando nós tomamos contato com esta obra, nós temos um elemento curioso que foge ao realismo, que é a subjetividade. Ou seja, nós não sabemos como é o Ateneu mesmo. Nós sabemos a partir do olhar do Sérgio, entendeu? Então, o que nós temos são impressões acerca da escola. Bem, a letra A diz, descrição detalhada e verossímil do espaço. Não. Isso é uma característica típica do estilo realista, né? Reflexão crítica acerca do estabelecimento do ensino. Não, isso é uma característica típica do realismo. Eu quero alguma coisa que vá além. Introspecção, que revela o espírito cruel do capitalismo burguês. Não, porque isso também é característica do realismo. Ah, mas tem descrição, tem reflexão crítica sobre o estabelecimento, tem introspecção, mergulho no diretor, no Aristarco, tem análise psicológica. Sim, mas tudo isso é realista. E eu quero algo que vá além do estilo. Escolha de narrador-personagem que se impõe através de suas impressões. Isso, galera, é uma característica do impressionismo. O impressionismo francês, um movimento desenvolvido por Claude Monet, caracterizado pela quebra com o realismo e sugerindo a representação da realidade através das impressões do artista. Então a letra D é a nossa resposta. Letra E, construção de discurso irônico. Sim, isso é característica do realismo. Interessante porque as alternativas A, B, C e E são distratores, ou seja, elas interpretam corretamente o trecho, o fragmento, mas a única resposta que poderíamos assinalar era a letra D, tendo em vista que a questão não quer saber o que é correto sobre o fragmento, mas o que é característico e vai além do realismo presente no fragmento. A nossa resposta, portanto, letra D.